Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Exped Brasil Cast 20 de março. O mês está indo embora, gente. Eu fiz uma provocação para esta reunião, tem gente que não pegou não pegou o convite. Deixa eu só tirar o nosso concorrente aqui online para não ter problema. Simone Pérez, Renato, Concórdia, bom dia. É, Nosso amigo Jorge Campos, paralelo aqui. Bom, eu fiz uma provocação, né, relacionado ao tema proposto para esta semana, relacionado à reunião do Fisco. Fisco, quando a gente fala Fisco, gente, Comitê Gestor, tá? ENCAT, estados e alguns convidados do município. Aliás, eles convidam vários, né? Nem todos vão. O que que acontece? O ENCAT termina a reunião hoje, lá, o Comitê Gestor, em Cuiabá, a 81ª reunião do ENCAT, Encontro Nacional de Coordenadores Tributários Estaduais, e, previamente, eles pediram para as empresas piloto que participam do projeto piloto, hoje ampliado, que encaminhassem questionamentos, dúvidas, que ainda devam ser esclarecidas, que precisem aí de mais detalhamento. Então, eu estou falando de um público diferenciado, assim, por questões de piloto, um público que tem acesso à informação desde o início do piloto, lá em fevereiro de 2024. Nem era piloto ainda. Aí eles citaram nota fiscal do varejo, feedback das empresas sobre o início da RTC, vinculação do pagamento na NFCom, na NFCE e NFE, e perguntando o que fazer, o que será do ECONF. Afinal, a reforma tributária tem todo esse lastro por conta do pagamento. Mas nesse mundo paralelo, a gente vai ter que conviver com o ECONF. Goiás, por exemplo, está querendo esse arquivo, né? Prazo da obrigatoriedade do RTC, dos campos com as informações, né? Que foram flexibilizadas até agora. Regulamento do ICN, do IBS, da CBS, o RIBS, que acabou transformando em dois, né? Vocês viram lá na resolução número 1 do Conselho, tem o regulamento do IBS, a minuta do regulamento do IBS e a minuta do regulamento IBS/CBS. Isso vai ser uma beleza. A lei ordinária do imposto seletivo. O imposto seletivo te diz alguma coisa? A gente vai falar dele também. Alterações no DANF. Qual será o DANF? O que será colocado no DANF? O piloto da apuração, hoje a gente tem a apuração, nós temos os dois pilotos, como é que está esse cenário? Lógico que o ENCAT, o Comitê Gestor, eles vão falar do piloto do IBS. E também a definição da próxima reunião, vai ser em junho, já está definida a data, e também questões de contingência do formulário de segurança. Então vamos aos temas que, lógico que eu não vou dar as respostas aqui do Fisco, a rede está povoada com as respostas do Fisco. O que eu vou fazer, claro, para o nosso comitê é pegar as respostas do Fisco e fazer o comentário enriquecido, né? Estratégico, com alguns aspectos importantes que se precisa saber. O primeiro tema, por exemplo, é a nota fiscal varejo. Edenilson, Tainá, bom dia. Terezinha. Oi, Terezinha, como é que tá? Samira. A primeira provocação que eu fiz, em relação a essa lista das empresas, é aquela básica que todo mundo faz. E quais são as suas perguntas? Essas perguntas ainda permeiam o universo, o cenário da sua empresa, do seu projeto piloto, ou você tem outros questionamentos, né? Você pode estar no nível avançado
ou aí no médio nível ou intermediário, ou nenhum deles, né? De repente não começou a tratar esse assunto. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um momento bem decisivo, né, do compliance, a gente vai falar do compliance também. E em relação a essa pauta, o primeiro tema é a nota fiscal do varejo. O que que ela diz? Por que que as empresas estão perguntando isso aí? Você que está aí. É simples, porque a reforma tributária, ela trouxe a base ampla. Base ampla significa você poder tomar crédito de tudo que você compra que está diretamente relacionado aos que vai ser tributado e que vai atender a não como uma atividade plena, ou seja, você vai tomar crédito de tudo aquilo que você compra para realizar o seu negócio. Entenderam isso? Ah, então antes eu tinha algumas coisas que eu não tomava crédito, né? Use e consumo, não tomo crédito. Ah, vou entrar com ação, aquele papo todo. Agora você vai tomar crédito de tudo, é não como uma atividade plena. E nesse cenário, as pessoas jurídicas fazem compras no varejo e recebem o quê? Uma nota fiscal de consumidor eletrônica que substituiu o cupom fiscal, o CFE depois também, né, antes dela, que não transfere crédito. Por isso, foi criada essa opção de ter a nota fiscal varejo, simplificada do varejo, beleza? Você tem até a dispensa do CNPJ. Agora, pensa no cenário. Você já tem essa nota se você atua no varejo? Já está em projeto? É 5 de abril. Ah, 4 de maio. E o seu fornecedor, você já olhou lá com ele se ele vai implementar essa nota? Não é obrigatória, tá? Então, por isso que a gente está falando. Eu entendo que você vai falar assim, é mais um modelo, mais uma obrigação e transformar a nota fiscal eletrônica em obrigação acessória, né? Mas não é isso. O seu cliente vai querer comprar com CNPJ. Como que a gente fazia até bem pouco tempo aí, quando ia lá no supermercado comprar um ventilador? Tinha até computador, notebook, impressora. Ele até fazia uma nota de cupom fiscal eletrônico, um cupom fiscal, né, na época, não era nem nota fiscal, ele cupom NFCE, e depois você ia lá na salinha ou no balcão e ele imprimia uma nota normal, modelo um matricial, porque você precisava daquilo, ia ser ativado, de repente era um fax. Já ouviu falar em fax? Sabe do que se trata? Era a salvação da área fiscal, o fax. Transferia a nota fiscal de crédito pelo fax. Tinha uma série de coisas que a gente fazia via fax. Bom, então, esta foi a solução que o comitê gestor resolveu adotar para atender a não como atividade plena. Basicamente, isso não é obrigatório, mais uma vez. Mas o seu cliente quer crédito. Ela tem direito a crédito. Ela vai dar o crédito para o seu cliente. Básico, simples. Aí eu faço uma pergunta, eu tenho dúvida em relação a isso. O que que a sua empresa compra no varejo que hoje não vem cupom, vem um cupom fiscal? Vamos lembrar, né? Na reforma tributária tem coisa que vai ser, se for consumo pessoal, não vai dar crédito, ok? Mas o que que ela compra hoje? Eu dei alguns exemplos, matricial, na época era fax, até telefone, teve gente que queria ativar o telefone, mas assim, a representação dele financeira não justifica. E lembrando, essa nota fiscal do varejo, você que gosta do detalhe, é ajuste CINEF 12 de 2025, tá? Vender para pessoa jurídica com crédito é esse ajuste. Então, aqui a discussão não é sobre
Pode até ser, mas não é no âmago da questão sobre a nota. É permitir que a reforma funcione, né? Que você tenha direito ao crédito, que o seu cliente tenha direito ao crédito. Veja que isso é estratégico. Simples assim. Se é estratégico, se vai atender a área comercial, vai atender vendas, corre atrás. E olha, a adequação é simples. Para quem já tem a nota eletrônica, um, dois. Não vai ser aquele projeto gigantesco, tá? Muito simples. Então, só para simplificar, o ajuste em F12, ele traz o DANF simplificado varejo, o endereço do destinatário passa a ser facultativo, cria uma contingência especial, porque a gente está falando de varejo, varejo é rapidez, é celeridade, e assim, falando o português rasgado, modelo 55 com cara de cupom fiscal, tá? Essa é a realidade. Estranho falar assim, né? Mas é isso aí. Francisco Chagas e Rose, bom dia. Quanto tempo, Rose? O que é DANF simplificado no varejo para fechar a questão? É uma forma mais compacta, né, pequeno, flexível, de ter uma NFE com crédito. Você pode imprimir em qualquer papel, menos papel jornal. O tamanho inferior a. Tudo está no ajuste, tá? A um A4 e somente para varejo presencial, com entrega em loco. Então, tem o MOC lá, fica à disposição. Discute aí na companhia. Ah, diz que você não estava prevendo essa questão do estratégico e agora você vai eh, atacar esse assunto. Então, para nota fiscal, para operações com empresas, não tem mais a NFCE, tá? Inclusive, isso está lá no ajuste NF11. Se você olhar o 11, ele estabelece isso. Agora, lembre que isso pode ter escala, né? Então, tem que ter. Ah, não, é uma nota, umas 5 notas no dia, aí é outra história, beleza? O segundo tema da nossa provocação foi, que o tema que as empresas levaram lá para o fisco foi a questão da própria reforma em si, né? Muitos erros. Hoje, se você tentar emitir o ajuste CNF 49, vai dar erro para o ICMS, não era para dar, né? Porque a gente está falando da equalização. Ah, deixa eu voltar permita-me voltar um pacote aí em relação à nota fiscal e à não cumulatividade plena. A gente está falando de mercadorias. Eu acho que cabe eu falar também que no âmbito de serviços tem o mesmo cenário, tá? Na parte de serviços, eles criaram a opção de você gerar um CNPJ específico, lá está lá na resolução, no comunicado, a partir de julho, alfanumérico, que é o alfanumérico já vem absorvendo isso, segundo o fisco, 100 milhões de alfanumérico eles esperam gerar, e sem trazer características de PJ para a pessoa física. Então, é o professor da academia, a academia quer tomar crédito, ela está correndo atrás dos créditos, né? E vai chamar os professores e falar, companheiro, agora estamos na pista. Por exemplo, a dentista lá no consultório, acabei de vir da dentista agora, não vou falar o nome dela aqui, mas expliquei que o cenário da reforma tributária, na área de serviços, os créditos são pouquíssimos, eu tenho que ficar escolhendo aí, escolhendo não, pegar o que for permitido. Então, na área de carpintaria, marcenaria, né? Então, aquela história, dou desconto, cuidado, de repente o desconto não vale a pena. Então, tem que olhar todas essas questões. Pega todo, você da área de serviço, pega todos os seus fornecedores, manda uma mensagem, olha, companheiro, nota fiscal a partir de julho, tá?
é o 2026 é o período teste para valer, para rachar a partir de 2027, se não tiver mudança, tá? Então, só para fazer esse paralelo das mercadorias e também dos serviços. Tinha até uma, uma ideia de não precisar nem isso, mas nem o CNPJ. Com o código você emitiria, mas não deu certo. Inclusive, tem município dizendo que quer sim que abra uma inscrição municipal. Aqueles municípios que não adotaram o emissor nacional e que estão com as suas soluções próprias, e nas suas soluções próprias, se não tiver inscrição municipal, não se emite nota. Então, comece a identificar aí qual é o cenário seu, qual é o cenário dos seus prestadores, para saber como lidar com essa questão, tá? E, importante, né? Você que é pessoa jurídica e tem uma série de prestadores, eu sugiro que você converse aí com o seu contador para fazer essa ponte entre os seus prestadores de serviço. Acho que é salutar e é uma garantia de não ter dor de cabeça, tá? Lógico que todos têm seus contadores, mas como são seus prestadores e o seu negócio depende deles, acho que seria legal o contador fazer uma palestra aí, uma conversa, um bate-papo para explicar essa evolução, tá? Precisar, chama a gente. Estou aqui em Dayatuba, na Vila Havaí. Tan, 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 tan. Vamos ao segundo tema que a gente estava falando da reforma tributária. Então, as empresas que estão testando o ajuste CNF 49, se você não captou o que é o ajuste 4925, a venda para entrega futura, que é o tema principal aí que está dando. Eu não vou usar aquela frase, está dando dor de cabeça. Aquela frase, eu vou falar, pano para manga, estou cansado dessa frase. Questão de flexibilização de prazo, falta de clareza sobre a obrigatoriedade. Fizeram todas essas perguntas aí lá para o fisco. Na realidade, a gente está num laboratório aqui em 2026, né, gente? Sejamos francos e verdadeiros. Então, como eu dizia, a entrega futura, o ajuste CNF 40, que teve como finalidade eliminar a necessidade de se emitir duas notas, uma para ICMS e outra para IBS. Lembra, a gente está numa transição. Até 2032 a gente vai continuar tendo ICMS, continuar tendo o ISS, os COFINS acaba esse ano, e do outro lado eu vou ter IBS e CBS. Então eu teria que emitir duas notas para atender esses cenários. Aí, imagina, vem da ordem triangular, né? Emitir duas notas, seis notas, vixe, dependendo, nove notas. Ave Maria. E isso é importante, tá? A gente está falando da entrega futura porque foi um pedido que as empresas fizeram do retorno, o ajuste CMF 14, que foi alterado pelo ajuste CMF 47. Eu sei que esses números atrapalham, tá? Mas quem está na área tributária tem que se habilitar a essas questões. Então, mas tem outras operações aí na sua empresa que você precisa mapear. Você faz beneficiamento em terceiros? Manda material para um terceiro beneficiar? Eu falei do dentista, o protético. E você manda a nota, volta a nota. Como que é esse processo? Na área de serviços, então, não tem nem nota. Como que você faz? Você faz operação triangular com dupla? O seu cliente pede para entregar num beneficiador, e se tiver que reverter essa operação porque o beneficiador não atendeu, aí você tem que voltar tudo. Como que está isso no mundo IBS, com emissão de nota de crédito, enfim, você sabe fazer isso? Já pediu essa orientação para alguém? Então, tudo isso você precisa mapear aí na sua operação para saber o que já tem de legislação que vai precisar definir e pedir para o físico esclarecer, tá bom? Vai vir lá no RIBS, sabe-se lá quando. Veja que eu pego um item, gente, tem muitas ramificações, tá? E é esse trabalho que você precisa fazer aí no grupo de trabalho da sua empresa, ou comitê, se você está chamando de comitê. Tem que pegar cada um e fazer
Ó, pá, sabe? Quando vai pintar o cabelo, e, eu não sei também, mas tem que pôr aquela touca cheia de furinho e tirar aí, tem, fio por fio, é isso aí. Vamos falar sobre split payment. Falamos na semana passada. E agora, como é que fica? Você entendeu o que eu falei sobre o split payment B2B, que o Brasil copiou aí da Europa, só que esqueceu de copiar que lá na Europa vende à vista, e aqui no Brasil 90, 60, 90, 120, 180 dias. Nesse modelo não há split payment que resista. E aí a pergunta que as empresas fizeram foi: qual que é o risco de duplicidade, né? Porque eu estou fazendo split, alguém esqueceu e foi lá e pagou o imposto. Não era split. Aí o fisco prevê a devolução em 3 dias. Será que vai funcionar mesmo? Essas promessas do fisco funcionam? Vou dar uma lição de casa para vocês. As notas de serviço que você emitiu já estão lá no ADN? Você já olhou lá no ambiente nacional para ver se elas estão lá? Dá uma olhada. E lá no ambiente do município, você já viu se elas estão com o código de autorização? Qual é Eu já vou fazer a pergunta seguinte, tá? Desculpa. A gente não tem tempo, são 30 minutos. Qual é o tamanho do gap de data de você emitiu e a última nota que lá está lá no ADN? Fica ligado nisso, sabe por quê? Você está falando de créditos de ISS, você que é prestador de serviço. Seu fornecedor emitiu no mesmo ambiente que você, no mesmo município. Você acha que o crédito vai vir no mês seguinte? Mas se a nota não estiver no ambiente nacional e tiver com um gap de atualização, ela não vai chegar a tempo. Vamos lembrar, né? A proposta é que o IBS seja pago no dia 25. Então, temos uma transição aí de fazer a sincronização ou a atualização do ambiente, gerar a apuração assistida, entregar para a empresa e ela analisar, verificar, ok, beleza, e gera guia. Se eu estou com um delta de 30 dias, isso precisa ser resolvido. Só que para ser resolvido, você precisa dizer, fisco, olha, como é que faz? Precisamos atualizar isso aí, tá, gente? A outra pergunta das empresas é sobre o eConf. O eConf foi criado no ambiente do ICMS, que era a confirmação, é a conciliação do pagamento. Então, fiz uma nota, fiz um boleto, né, o cliente pagou por Pix, pagou por N cenários, e o fisco quer saber, pagou quando? Isso me lembra aquele comercial famoso, né? Quer pagar quanto? Com multa ou sem juros? Então, é isso. O fisco quer saber quando é que foi pago e se foi pago. Mas no mundo IBS, isso morre, isso morre. Só que a gente vai conviver 7 anos com ICMS e fiscalizações de ICMS. É por isso que os estados estão pedindo, tá? Isso não se trata de duplicação, é que ECONF é só para o ambiente eh, do ICMS. Em relação ao split, a gravação do mês passado, está no LinkedIn, ela é a base para você entender o que é o split payment, o que o fisco trouxe e vai tentar implementar. O terceiro item, antes da gente acabar nossos 30 minutos, não vai dar para falar de todos, é o imposto seletivo. Eu adoro essa história do imposto seletivo, porque o foco das pessoas, quando a gente fala de imposto seletivo, é engraçado, né? Todo mundo pensa no cigarro, na bebida, no açúcar, mas ninguém olha para o que está escondido no fundo, lá no fundinho da lei. Porque o IS, ele não incide só sobre bebida, ele incide sobre minério. Sabe onde que tem minério que você está aí no banheiro escovando os dentes? Não, escovando os dentes já deu, né? Penteando o cabelo? Na pia, no banheiro, no piso, na privada. Ela incide no minério.
que está tudo isso aí? Tem feldspato, tem cal, né? Tem tudo aí, né? Areia. Na realidade, assim, está no cimento, vamos pegar cal, né? Está no concreto, está na argamassa, no piso, como eu falei agora, o porcelanato, olha que nome bonito, né? Lá tem cal, tem areia, tem minério e vai ter IS. Também vai estar na estrada, que foi pavimentada agora, na ponte que foi atualizada, foi pintada também, né, se for o caso, no aeroporto. Você vai pegar seu avião daqui a pouco. Se incide ISS no calcário, incide na construção civil inteira. E se incide na construção civil, incide no país inteiro. Então, o IS não é só da bebida e do cigarro, tá? Só que ninguém fala, não sei por quê. Parece que é um negócio, não, deixa para quando acontecer o tema explodir. E aí você vê os deputados que nós elegemos, meia culpa, como que fala? Diminuindo os critérios de fiscalização das matas, né, do meio ambiente, e colocando uma lei para pagar IS sobre minério, sem olhar a repercussão disso na economia, na cadeia como um todo, né? Porque quando a gente fala que o calcário é um ingrediente básico para fazer argamassa, concreto, para a infraestrutura inteira, a gente está olhando para a engenharia civil, porque nele ele é o papel significativo na construção de base, subbase, rodovias, ferrovias, aeroportos, como eu disse. Ou seja, o IS nasce no minério e explode na construção civil. Pensa nisso, tá? A hora que você, por exemplo, seus fornecedores, você que atua na construção civil, varejo, por exemplo, já falou com seus fornecedores? Eles já te deram essa má notícia? Mas a alíquota é 0,9. 0,9 é lá na base. A hora que chega na sua loja ou na sua construção, na sua obra, é outra história, né? O IS, lembrando, é monofásico, né? Só que a cadeia é multifásica, né? Como eu disse agora. Não há crédito, não há compensação, tá bom? Por enquanto, nós não temos a lei ordinária, depende da Receita Federal, a nota técnica para ajustar o layout ou eventuais detalhes que precise no layout da nota fiscal eletrônica e do cupom fiscal, né? Compra-se também com cupom fiscal. Vamos esperar a Receita. A Receita está devendo duas coisas, né? Lá na redução linear, ela também deve a atualização das tabelas. E vai dever agora também a tabela do diesel, né, do PiscoFins. Saiu hoje, tá? Vai lá em executivo, saiu uma lei complementar e uma lei orgânica. No final das contas, gente, o IS vira o imposto oculto da construção civil. Quem vai pagar essa conta? Como implementar esse imposto sem a LO? Não vai, mas você tem que planejar. Receita? Está sem orçamento de 2026 ainda? Começou o ano já. Então é isso que eu queria falar para vocês, 11h29, gente. Eu teria mais assuntos para nós, né? Só para lembrar que nós temos ainda aqui. Tem o referenciamento, né? Começa pela como é que nós vamos referenciar os documentos fiscais. Nós temos aí as devoluções, né? Vendi 10 notas, vou ter que fazer o referenciamento nota a nota. Isso aí tem escala é um problema. O andamento do piloto, como é que está isso aí? A semana que vem a gente comenta todos esses detalhes.
E a minha pergunta é, qual é o nível de desconhecimento ou de dúvida que você tem em relação ao seu projeto? Aí é mais sobre o seu projeto, sobre a sua empresa, o mapeamento que você fez de processos, de operações, de negócios, de incentivos fiscais que estejam na berlinda aí para acabar, como você vai tratar isso? Existem empresas que descobriram que vão ter um ganho substancial, então vão reduzir carga tributária e a pergunta deles é: descarrego isso para o consumidor ou absorvo isso? É uma pergunta, né? A gente não está acostumado com essa história de, tive uma redução de custo, de carga tributária, consequentemente eu vou repercutir isso na minha operação, na minha venda, no meu preço final. Eu nunca vi isso. Nunca vi. E agora tem essa discussão. Já falei aqui, citei que lá na Índia teve esse problema 7 anos depois da reforma. Eles tiveram que fazer uma atualização da reforma, criaram um PROCON para fiscalizar, né? Aí até no evento lá no EDA, da BSSP, eles comentaram, o professor Ricardo Plano até comentou comigo, será que a gente vai ter a ressurreição dos fiscais do Sarney? Será? Aliás, dá os parabéns para o pessoal da BSSP, do EDA, Pascoal Tomeu, Néder, parabéns pelo evento, qualidade do evento espetacular, os professores todos, a professora Viegas, o Fábio. Eu não assisti de todo mundo, não consegui ficar para a palestra do Madruga e do professor e do Rogério Leite, mas eu tenho certeza que foi mantida a qualidade, acompanhando o professor Ricardo e da professora Lieda. Um detalhe importante, a gente tem a nossa live agora, dia 24. Está lá no. Tem a inscrição aí no LinkedIn, você pode se inscrever. Acho que tem 1.000 pessoas já, gente. Não sei se tem sala para todo mundo. Tem sim, porque vai ser no YouTube. Então, você faz a inscrição e depois você recebe o link para fazer a sua, para fazer o acesso. Lembrando também que nós teremos a terceira edição do Jeeves Experience, dia 15 de abril, o presencial. Então, se você pudesse comparecer, eu vou ficar muito feliz. A gente bater esse papo, tomar aquele café e falar um pouco das atualizações que estão acontecendo. Eu publiquei a pauta ontem, a pauta está bem, bem interessante. Vale a pena você participar. Tem coisas que a gente não pode falar ao vivo, você sabe disso, né? São coisas de projeto, do fio de bigode que eu falo. Espera aí que eu estou pegando um material aqui para orientá-lo sobre os nossos cenários. Então, resumindo, dia 24 temos nosso podcast, tem o link para inscrição no LinkedIn. E dia 15 de abril nós temos o GEIFES Experience, que é um evento um evento presencial com toda manhã, até às 13 horas, para a gente discutir a atualização da reforma tributária. Inclusive, o podcast vai ser sobre nota de débito e nota de crédito. Ainda temos problemas em relação à nota de débito e crédito. Falei agora há pouco, não consigo emitir o ajuste CINEF 49. Ok, pessoal? Agora, hoje eu vou olhar se tem pergunta aqui, ó. Não tem pergunta. Semana passada eu deixei uma pergunta, né? Desculpa, gente. Agora não dá nem para olhar lá qual é a pergunta. Aqui está, ó. A Vânia acabou de publicar, a nossa diretora comercial acabou de colocar o link do Jeeves Experience, terceira edição, tá, Simone?
do dia 24. Ah, do dia 24 eu coloco daqui a pouco. Eu estou sem o link aqui, tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima semana. Deixa eu ver onde que eu paro primeiro. Aqui tem uma ordem sequencial lógica, ordem de liquidez da contabilidade para você encerrar. Primeiro vamos no LinkedIn Live, encerrar.